Porque o suicida, ele não é um covarde, né? A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela não é preguiça. A pessoa, para ela cometer suicídio, primeiramente, ela tem que estar com depressão. Ela tem que estar num nível de depressão em que a vida se torna insuportável. Bom, olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Primeiramente eu devo me apresentar. Eu me chamo Lina, eu sou professora de inglês e português da rede pública estadual e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema muito polêmico, um tema muito comentado na atualidade, porém não tratado, né, com o devido respeito, e um tema que na realidade é um tabu. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre suicídio, sim, principalmente sobre suicídio na adolescência, o que é algo que as pessoas ainda não aceitam, né, não acreditam que acontece, que crianças e até mesmo adolescentes cometem suicídio. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de o porquê isso está tão em alta, o porquê desse tema suicídio ser tratado até mesmo em séries de televisão, como uma série muito famosa que vocês já devem conhecer, que foi o que fez um boom, né? Que fez as pessoas olharem um pouquinho mais com respeito, talvez, né? Sobre o tema suicídio. Mas aí vocês me perguntam, mas quem é você para falar sobre suicídio? Você é médica, você é terapeuta, você é psicóloga? Bom, primeiramente eu devo dizer que eu sou uma sobrevivente, como disse, tive 3 tentativas, né, sem sucesso, porque estou aqui. Sou uma estudiosa do assunto, porque eu tenho empatia com aquelas pessoas que possuem a doença chamada depressão, porque nós não podemos falar em suicídio sem falar primeiramente no que leva as pessoas a cometerem o suicídio, que é a doença do século, né? Que todo mundo ouve falar, mas todo mundo faz de conta que não existe, é a depressão. Então eu tenho a depressão, eu tenho bipolaridade, ansiedade e síndrome de borderline. Enfim, então eu acho que eu sei um pouquinho sobre a depressão e sobre o suicídio. Então vamos começar falando sobre números, né? Porque hoje as pessoas elas confiam muito mais naquilo que elas realmente veem nos jornais, mas a gente não vê falar sobre suicídio nos jornais. A gente vê falar sobre acidentes, sobre câncer, sobre doenças, mas quantas vezes vocês ouvem falar sobre suicídio, principalmente de adolescentes, nas redes sociais ou nas televisões abertas, né? Que deveria ser um local onde as pessoas tivessem acesso, né, a esse tema. Porque como a gente consegue tratar algo se a gente não fala a respeito, né? E isso, de acordo com as minhas pesquisas, eu descobri que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem meio que um pacto de não demonstrar esses dados que existem, né? Porque nós temos hoje, de acordo com a OMS, um dado que nos mostra que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É verdade, a cada 40 segundos uma pessoa morre
por decorrência de um suicídio. Só que a gente não ouve falar sobre isso. A gente só ouve falar sobre uma notícia de suicídio quando geralmente é uma pessoa famosa. Aí você pode saber que você vai ouvir falar, por exemplo, o Robin Williams, né? O Chester lá da banda que cometeu suicídio, entre outros, né? Mas pessoas comuns como nós não são citados. Por quê? Porque tem aquela falsa ideia de que se esses dados nos forem mostrados, isso pode levar a uma reação em cadeia, que é mentira já comprovada, né, por psiquiatras e terapeutas e etc. Né? Você saber que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio, você não vai se suicidar por causa disso, né? Isso é mentira. Né? Vamos falar de fatos. As pessoas cometem suicídio, primeiramente, porque elas têm uma doença pré-existente chamada depressão, né? Porque a pessoa, para ela cometer suicídio, primeiramente ela tem que estar com depressão. Ela tem que estar num nível de depressão em que a vida se torna insuportável. Porque o suicida, ele não é um covarde, né? A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela não é preguiça, como as pessoas dizem. A depressão, ela é uma doença reconhecida e dentro dela nós temos tantas outras vertentes dentro da depressão, como a ansiedade, como a síndrome borderline, né, e etc. Eu ficaria aqui falando muito tempo com vocês sobre outras síndromes que vêm junto com a depressão. Né? Então, para a pessoa cometer suicídio, tem que ter aí alguns fatores, né? Porque são raros os casos em que as pessoas cometem suicídio por perdi todo o meu dinheiro, vou lá e me mato. Terminei com um namorado, vou lá e me mato. São raros os casos de suicídio assim. Por quê? Porque o suicida, principalmente o adolescente, ele dá sinais de que ele não está bem. Esses sinais são tristeza, isolamento, né? Ele deixa de falar com a família, ele se isola no quarto, ele deixa de falar com os professores, né? Principalmente, né? Quem quer falar com o professor? Né? Se dentro de casa já é difícil você falar com o pai, com a mãe, que às vezes não tem nem tempo de olhar para a cara do filho, saber se ele está bem ou não, imagina como é difícil você falar para os amigos: olha, eu estou pensando em morte, eu estou tão triste que eu estou pensando em morrer, né? Então, para falar disso, nós vamos falar do quê? O que leva esse adolescente hoje a querer tirar a própria vida, né? A gente vem da premissa, né, que nós aprendemos desde pequenos, que a vida, né, ela nos é dada por Deus e que a vida é sagrada. Ou seja, então o suicida, ele já é mal visto, ele já sofre preconceito mesmo vivo e depois de morto também, porque ele foi covarde, ele vai para o inferno, ele foi contra as leis de Deus, né? Então o suicida, ele já sofre desde o momento em que ele está planejando, porque sim, o suicídio ele é planejado, na maioria das vezes, como eu disse. A pessoa, ela vai remoendo aquilo, ela vai procurando uma forma de sair daquilo, que é o que eu falo que é o fundo do poço, quando a gente chega, né? Porque a depressão, eu digo que ela é como se fosse um câncer da alma. Ela é um buraco profundo que você olha e não tem para onde olhar, não existe.
Então, o suicídio, o que que é? O suicida, ele não quer se matar, né? Ele quer matar essa dor que está dentro dele, essa dor que não é visível para os pais, essa dor que não é visível para os amigos, não é visível para o professor, muito menos que tem vários alunos para cuidar. Então hoje, os nossos jovens, eles vivem numa época diferente da nossa. Eu digo nossa assim, eu, por exemplo, tenho 37 anos. Por exemplo, na minha época era diferente de hoje. Na minha época eu não tinha celular, eu não tinha toda essa comunicação, esse bombardeio de imagens, esse bombardeio de informação mesmo, de coisas, essa cobrança de você ser o mais bonito, essa cobrança de você ser o mais inteligente, essa cobrança de você ter o melhor feed do Instagram. Sim, vocês pararam para pensar por que foram tirados os likes das fotos do Instagram? Eu sei por quê, porque eu pesquisei muito e descobri. Eles tiraram os likes porque a quantidade de likes das fotos de uma pessoa estava fazendo com que outras pessoas que estivessem no momento mais sensível da vida, devido a tudo isso que eu falei, da cobrança virtual, do cyberbullying, né, que a gente vive, de tudo isso, então eles tiraram com a falsa ideia de que melhoraria essa questão da pessoa não se afastar das redes sociais, o que eu acho totalmente saudável, né? Eu fiz isso e me dei muito bem. A rede social, ela é realmente tóxica. Então nós temos um jovem que muitas vezes é de baixa renda, tem dificuldades em casa, tem a competição da escola, tem a cobrança dos pais, tem os pais ausentes, que não veem os filhos muitas vezes, os filhos são invisíveis, tem a cobrança da escola, tem a cobrança das redes sociais, de você ser o melhor, o mais bonito, o mais tudo. Tudo isso dentro de uma cabeça que está em formação, porque o adolescente e a criança, ele tem um período de formação ali, de caráter, da personalidade dele, tem os hormônios que estão à flor da pele. Então, tudo isso aliado a um estilo de vida, a uma vida em si que não seja saudável, isso pode ser mortal. Nós vemos hoje casos de adolescentes que entram nas escolas e matam diversas pessoas. E isso nos Estados Unidos se eu puder usar essa palavra, é comum, né? A gente fala, é comum lá nos Estados Unidos. Mas por que está acontecendo agora no Brasil? Porque a gente está copiando os Estados Unidos? Não. É porque os nossos jovens estão doentes e a gente não vê. Os nossos jovens estão cometendo suicídio. Eu já vi casos, já li a respeito de casos de crianças de 5, 6, 12 anos de idade que cometeram suicídio. Você sabe o que é uma criança de 12 anos de idade saber como pegar uma corda e se enforcar? É complicado. Aí nós vemos um fulano de tal aí na internet falando que o que um moleque, né, usando essa palavra, de 16, 15 anos sabe sobre a vida e por que ele quer se matar, sendo que ele nem viveu ainda. Quem é esse cara? Será que ele estudou? Será que ele pesquisou a respeito de doenças psiquiátricas? Será que ele se preocupou em procurar saber sobre a depressão e principalmente a depressão na adolescência, para ele falar algo tão
chocante, né, quanto isso, que um moleque de 16 anos não viveu nada para querer cometer suicídio. Eu nem vou falar minha opinião sobre ele. Dados nos mostram que a partir do ano de 2016, nós tivemos um aumento no número de suicídios de 60%. Ou seja, né, o que está acontecendo, né, para que aumentasse de tão estrondosa forma o número de pessoas que querem desistir da vida, né? Será que elas querem desistir? Será que elas são covardes? Será que os nossos jovens são fracos, são sensíveis demais? O que será que está acontecendo? Como dito anteriormente, os nossos jovens hoje estão sofrendo muito mais com o isolamento, porque nós temos 3 mil, 5 mil, 10 mil seguidores na vida virtual e não temos, às vezes, um amigo na vida real. Então, nós nos trancamos nas nossas vidas interiores e deixamos a sociedade de lado. E isso não é saudável. Então, o jovem de hoje, sim, o jovem do século XXI, sim, ele está mais propenso a doenças como depressão, ansiedade, síndrome de borderline, como eu disse, e ao suicídio. Então, nós podemos afirmar que o suicídio é um assunto de saúde pública, né? A gente tem que falar mais a respeito, né? A gente tem que comentar mais em casa, com os pais, mais na escola, com um amigo, pedir ajuda, falar, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô triste, eu não vejo ânimo nenhum na vida, eu não tenho perspectiva de futuro. A pessoa que ela não se enxerga no futuro, ela tem uma grande possibilidade de ser um suicida. Por quê? Porque é a primeira coisa, se você não pensa em ter futuro, é porque você quer abreviar a vida, né? Ou seja, abreviar a sua morte, né? Fazer com que a sua vida seja breve, né? Então, primeiramente, tem que vir da família esse olhar, né, mais sensível, sempre, né? Nós, como professores, sabemos como funciona, né? Que hoje em dia os pais trabalham demais e aquela coisa toda. Então, muitos têm a desculpa de que, não tenho tempo. Você não tem tempo para o seu filho? Você vai ter tempo para quê? Sim, como que falar sobre suicídio não é importante? Como que é um tabu se a própria Organização Mundial de Saúde nos diz hoje que o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes? É a segunda causa. Só perde para todos os outros tipos de morte que você imaginar, né? Então é como eu havia dito. Se a gente não fala a respeito, se a gente não comenta, se a gente não se abre, nada acontece. Porque a pessoa muitas vezes se tranca dentro de si e não consegue se abrir. Então, às vezes, a gente precisa do olhar de uma outra pessoa em perceber que aquela pessoa, ela não tá bem, ela não tá legal, ela tá quieta, ela tá isolada, ela se fecha no canto dela, né? Ela comenta coisas, muitas vezes ela deixa falar, eu queria morrer, essa vida é uma droga. Então, o suicida, ele dá sinais. Nós precisamos ouvir esses sinais. Eu falo por experiência própria. Eu dei os meus sinais, né? Infelizmente, eu cheguei ao ponto de quase conseguir, né? Mas estou bem hoje. Eu digo que é um dia após o outro, né? E assim como eu estou hoje aqui, eu quero que você também esteja, você jovem,
Você tem todo um futuro pela frente. Então, o que você está passando hoje vai passar. Tenho o costume de dizer que se você chegou no fundo do poço, o único lugar que sobra é para cima, né? Não é aquela ideia de que se tá ruim, vai piorar. Não, se tá ruim, a única tendência é melhorar. Então fale a respeito, chama o professor, chama um pai, uma mãe que você tenha mais liberdade, chame um amigo, vá a um posto de saúde, peça ajuda, não faça as coisas sem pensar antes. Peça ajuda, porque o suicida ele tá doente. Ele quer matar a dor, ele não quer tirar a vida dele. Ele quer tirar a dor que só quem tem depressão entende essa dor. Porque ela não é uma dor visível, como uma doença como o câncer, que você olha e você sabe que a pessoa está doente. Não. A depressão, né, infelizmente, você não olha para uma pessoa que está sorrindo e diz que ela tem depressão. Não dá, né? É só um olhar mais clínico, né? Um olhar mais sensível de um profissional, de alguém que tem essa sensibilidade para perceber que a pessoa precisa de ajuda. Então você, jovem, que está passando por tudo isso hoje, por todo esse bombardeio de coisas ruins que a gente vê no dia a dia, de bullying na escola, de cyberbullying, do ódio, né, dos haters nas redes sociais, procura ajuda, procura alguém que possa te ajudar, se afaste um pouco das redes sociais, procure vivenciar coisas boas, estar ao ar livre, procura fazer uma caminhada, algo que você goste de verdade, coisas boas, procure pensar em coisas boas. Quando vier o pensamento ruim, você negligencia esse pensamento ruim com algo bom. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Eu tô falando por causa própria. Eu sei que realmente é difícil. Não é fácil você mudar esse pensamento, não é fácil você mudar essa angústia, essa ansiedade, essa dor. Não é fácil, mas é um dia após o outro. Só assim você vai conseguir. Então vamos falar a respeito. Vamos propagar essa ideia de que as pessoas estão doentes, os adolescentes estão morrendo, eles estão partindo, infelizmente, muitas vezes porque nós fechamos os olhos, porque a sociedade fecha os olhos, porque é feio falar em suicídio. Suicida é covarde, né? Não, suicida é a pessoa mais corajosa que existe. Por quê? Porque ela lutou até a última força que ela tinha para ficar aqui. Só que ela não conseguiu. Por quê? Porque às vezes faltou que alguém lhe desse uma mão. Às vezes uma mão, um abraço, tira a pessoa desse fundo do poço tão difícil de sair. Então, esse é o meu recado. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que sirva para vocês de alguma forma e eu espero que vocês repensem a vida de vocês. Vocês são lindos, são jovens, têm uma vida incrível pela frente, sim. Você pode ser o que você quiser, né? Vocês têm a vida toda pela frente, então eu espero que vocês ouçam esse recado, que vocês fiquem bem, que vocês sejam fortes para realmente enfrentar aquilo que está te machucando. Enfrenta o inimigo aí de frente, né? E vocês vão conseguir, tá? E eu deixo aqui o meu abraço para você que está passando por isso hoje e para você que também não está passando por isso, que você veja o coleguinha, que você veja o amigo, o irmão, ou quem quer que seja que esteja passando por isso e ajude, salve uma vida.
Eu estou tentando salvar várias. Então, fiquem bem, abraços de luz para todos e até a próxima. Tchau.